Me ajuda com uma dúvida aqui. Quem você acha que vai ser promovido primeiro? Quem trabalha mais ou quem trabalha certo? Você acha que o profissional, para ser referência, ele trabalha com quantidade ou ele gera resultado? Esse vídeo aqui é muito sobre isso, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre a dor, sobre o problema, para dar clareza sobre o problema que muito provavelmente você está fazendo da forma errada hoje. E em 6 passos, como resolver isso e trabalhar de forma estratégica, beleza? Vamos lá. Bom, primeiro, falar do conceito desse tema, né, de hoje. Então, existe uma lenda muito comum no mercado, eu estou chamando de lenda mesmo, de forma proposital, que é exatamente isso, né? Quem trabalha mais, cresce mais. Mas a gente sabe muito bem que na parte prática da coisa, no dia a dia de trabalho, não é muito bem assim que as coisas funcionam, né? Então, existem muitos profissionais que trabalham muito e estão há anos no mesmo lugar. E ao mesmo tempo existem profissionais que com muito menos esforço sempre estão sendo promovidos, sempre conseguem uma visibilidade maior, melhores projetos e tudo mais. Então qual que é a diferença? Né? É focar naquilo que gera resultado. A gente vai falar sobre o como fazer isso de forma prática, beleza? Então o primeiro ponto aqui desse vídeo é isso, é o conceito, é entender e já tirar essa lenda, essa mística de que trabalhar mais, se esforçar muito é o que vai te fazer ser promovido rápido, é o que vai te dar resultado que você tanto espera. Não é bem por aí, tá? A gente tem que ser mais inteligente para fazer isso acontecer e tem como, tá? Então vamos lá. Então, primeiro ponto, né? A gente deixar mais claro aqui qual que é o problema, para trazer clareza para o problema e aí a gente começa a falar de solução. Então, alguns dos problemas aqui sobre isso, né? Quantas reuniões geralmente geram algum resultado? Reuniões que você faz ou participa que realmente geram algum resultado concreto. São questões aqui para a gente pensar junto, tá? Para você ir pensando aí sobre a sua realidade, sobre o seu dia. Quantos e-mails mudam alguma coisa? E quantas tarefas poderiam simplesmente não existir. Então, muita coisa que você faz durante o seu dia que não faz muita diferença prática no fim das contas, tá? Agora, quanto tempo você gasta reclamando? Coloquei o exemplo da política, mas pode ser outras coisas, tá? Aqui de maneira geral, nessa provocação é quanto tempo você gasta discutindo coisas que são irrelevantes no dia a dia profissional, no seu dia a dia da empresa, tá? E quanto tempo você gasta tentando convencer algumas pessoas que sim, realmente não querem ir para lugar nenhum. Para a gente é uma perda de tempo, um gasto de energia importante. E quanto tempo apagando incêndio que nem deveria existir, um tipo de problema que já deveria ter sido resolvido há muito e muito tempo atrás. Então essas são algumas questões que trazem esse problema, né? Coisas que tiram a gente do foco para chegar no nosso resultado. Então a maioria das pessoas não perdem ótimas oportunidades por trabalhar pouco, perdem porque trabalham nas coisas erradas. Então, focam muito tempo, muito esforço naquilo que não vai te levar a lugar nenhum, tá? Agora, vamos lá. Quero falar com você sobre o conceito de ROI. Então, o ROI é retorno sobre investimento. Geralmente, quando a gente fala de ROI, as pessoas ligam diretamente a investimento, a questões financeiras. Aqui, eu trago esse conceito de ROI para o dia a dia profissional, para esse ponto de investimento em algumas tarefas versus o que aquilo está dando de retorno prático para a gente, tá? Então, qual que é o ponto aqui para a gente pensar junto? Como se fosse uma fórmula, tá? Um resultado alcançado dividido pelo tempo que você investiu naquilo, a energia que você gastou naquilo e a atenção, tá? Quanto tempo, quanto de fato esforço você gerou para alcançar um determinado resultado. Isso para tarefas do dia a dia, certo? Então, algumas atividades profissionais do nosso dia a dia vão acelerar, vão ajudar a acelerar a nossa carreira. Algumas só ocupam nossa agenda. Não vai fazer a gente se movimentar de forma alguma, nem para frente nem para trás. E outras atrasam o nosso crescimento. Tá? Então é importante que você fique ligado nesse tipo de coisa. O que está no seu dia a dia que de fato vai te fazer alavancar, que de fato só está ocupando tempo ou que está te atrapalhando ali. Tá? É importante você ficar ligado nisso. As 4 categorias de atividade. Para falar com mais detalhe desse ponto 4 aqui, eu vou levar vocês para o Mural, que é uma outra ferramenta que eu uso bastante aqui no nosso dia a dia, que é essa matriz aqui. Dos resultados profissionais é um quadrante de eficiência. Isso pode também ser muito utilizado para a gestão do tempo e tem muita relação, tá? Tem muita relação com isso, faz parte do mesmo tema. Então são 4 pontos, 1, 2, o 3 e o 4 aqui, onde o primeiro
são atividades que vão dar um alto resultado para você, com um baixo esforço. São outras atividades que vão dar um alto resultado, mas com um esforço alto também. Depois, um baixo resultado e baixo esforço. E depois, um baixo resultado e alto esforço. Então, é um quadrante ali para a gente pensar junto no que faz sentido, o tipo de coisa que faz sentido você investir seu tempo no dia a dia profissional, certo? E até para investimento de futuro. Pensar em futuro, pensar em evolução de carreira, pensar em desenvolvimento, tá? Então, vamos começar pelo primeiro quadrante aqui, que é o de alto resultado e baixo esforço. Ele é a prioridade aqui para qualquer um atacar. Então, as tarefas que se enquadram nessa caixinha aqui é aquilo que a gente precisa dar prioridade, aquilo que você precisa fazer o quanto antes. Ou seja, é algo ali que pode ser uma automação de tarefa repetitiva, criar bons relacionamentos, seja com a sua gestão ou com pessoas estratégicas do seu dia a dia, melhorar suas apresentações, aquilo que de fato vai dar destaque para o que você está fazendo, né? Como que você apresenta aquilo que você está fazendo, criar estratégias e relacionamentos interessantes para o seu dia a dia de trabalho, ou alguma outra ferramenta, por exemplo, né? Aprender um Excel, aprender e ficar bom em análise de dados, aprender IA, a trabalhar com IA, ou como aplicar inteligência artificial no seu dia a dia, coisas que estão muito destacadas hoje, né? Que todo mundo está usando e precisando da vazão nesse tipo de conteúdo. Ou seja, por exemplo, aprender um PowerPoint, um Excel, como eu falei. Inclusive, aqui no canal você encontra um mini curso gratuito de Excel, bem completinho, tá? Vai aí na playlist, que tem ali 15 aulas gratuitas num curso de Excel da Office Play, você vai gostar. Então, esse primeiro é o mais importante. São tarefas que, com baixo esforço, vão te dar um alto resultado. É aquilo que você precisa, de fato, focar, investir o seu tempo, certo? Pensa nisso. E pode ter outras aí no seu dia a dia que são importantes também para você pensar. No quadrante 2 aqui, no quadrinho 2, são tarefas de alto resultado também, mas com esforço maior, com alto esforço também. É o ponto de investimento de carreira, é aquilo que pode mudar a sua trajetória de fato, tá? Claro, dependendo da sua realidade. Aqui eu trouxe alguns exemplos práticos para você conseguir encaixar direitinho isso na sua cabeça e na sua rotina. Por exemplo, liderar grandes projetos. Se você está num dia a dia profissional mais prático, mais de front, mais de dar um upgrade ali na sua imagem, na sua visibilidade perante a gestão, perante outras pessoas, outros times, tomar na frente, tocar grandes projetos é muito importante para você conseguir fazer isso e ganhar a confiança das pessoas. Por exemplo, se você precisa de inglês ou de outros idiomas na sua rotina, ou se isso vai ser um diferencial para você dentro ali do ambiente que você está, é algo que você precisa investir também. Fazer outras especializações, como pós-graduação, mestrado, doutorado, ou outro tipo de especialização mais técnica. Algumas empresas exigem pós-graduação, por exemplo, para uma promoção, para você ir para um cargo de liderança. Então é algo que você precisa pensar como investimento de carreira para você priorizar. E outros desenvolvimentos, como uma comunicação. Comunicação, independente da sua área de atuação, independente da forma que você trabalha hoje, é necessário, é útil e é muito, muito importante para você dar clareza, para você, num cargo de gestão, você precisa se comunicar bem, para você falar com a sua gestão, você precisa saber se comunicar. Pegando a tarefa anterior ali que eu falei, numa parte de apresentações, como você vai saber fazer uma apresentação mais técnica num PPT, por exemplo, como que você vai apresentar isso com uma oratória boa. Então, esse tipo de coisa são investimentos de carreira que te levam para um outro nível, com alto resultado e também um pouco mais de esforço, também um pouco mais alto, mas que é super importante e precisa ser feito, tá? Aqui no quadrante, na parte 3, a gente fala do baixo resultado e baixo esforço. Então, essas tarefas aqui é aquilo que, caso sobre tempo, tá? Então isso é secundário. Se sobrar tempo, né, você faz. E dependendo da tarefa, se possível, você delega para alguém, ou faz, ou até mesmo nem faz, descarta, tá? Dependendo da situação. Então organizar pequenos arquivos que não têm muita utilidade nem para você, nem para o seu time, nem para sua gestão, nem para outros times. Ajustes mais estéticos sem necessidade, alguma apresentação, algo que não é muito utilizado, reuniões rápidas e pouco importantes, algo que não vai mexer ponteiro, que não vai fazer muita diferença, e outros temas de baixo impacto, tá? Esse aqui você não coloca esse tipo de tarefa aqui acima dessas que a gente já falou antes, certo? Isso aqui é secundário. E por fim, o ponto 4, que são
tarefas de baixo resultado e alto esforço. Ou seja, isso aqui é o pior cenário possível para roubar a nossa energia, né? Então, isso aqui é o que a gente precisa evitar ao máximo, certo? São questões antiprofissionais, praticamente. Então, isso aqui você precisa evitar. São ladrões de carreira que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Por exemplo, reclamações constantes, fofoca no ambiente profissional, discussões improdutivas sobre questões que não vão fazer diferença nenhuma, não vão mudar a vida de ninguém, não vão te ajudar a gerar resultado nenhum, buscar perfeição em detalhes invisíveis, né? Aquilo que ninguém vai ver, ninguém está dando atenção e você está ali gastando tempo focando naquele tipo de tarefa, defender ego em vez de resolver problema, ou seja, você quer estar certo, né? Você quer estar certo, você não quer ter paz, você quer ter razão, né? Então, isso é usar a inteligência emocional, tá? Assim, realmente faz sentido ficar martelando nesse assunto que você não vai levar a nada. Isso é importante para quem? Isso vai te levar a quê? Vai te dar resultado onde, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser pensada, tirar emoção e mais razão e tentar resolver problemas que não são seus, né? Eu coloquei por último aqui porque, dependendo da situação, é importante apoiar. Dependendo da situação, você não tem que se envolver, só vai te atrapalhar, tá? Tomar uma água aqui. Vamos lá. Esse aqui, ó, evitar ao máximo, tá? Não é à toa que eu deixei aqui bem destacado em vermelho. Ambiente profissional, assim, quanto mais você tá olhando para o lado de algo que não vai te dar resultado, mais tempo você está perdendo para chegar onde você quer. Tá? Você tem que pensar isso. Então, toda tarefa, todo o seu tempo de trabalho que você tem dedicado para aquilo, é importante que você seja estratégico, que você tenha ali um plano para realmente ir em direção ao que você quer, ao seu resultado, certo? E se está curtindo o conteúdo, já deixa o seu like aí, compartilha para algum colega aí de trabalho que vai curtir esse conteúdo também. Vamos lá. Então, essa aqui é a matriz de resultados profissionais, o quadrante de eficiência, tá? Isso são alguns exemplos práticos aqui bem importantes para até para fazer um deparo com o que você vem fazendo no seu dia a dia, porque é importante que isso aqui seja muito claro e isso seja colocado em prática, tá? Se você entender, fala, não, isso aí, pô, já sei, faz sentido, mas não adianta se você não colocar em prática, certo? Tem que colocar em prática no seu dia a dia. Então vamos voltar aqui para a tela. Já falamos aqui da parte 4 do Moodle. Agora vamos para os ladrões de resultado, né, que eu comentei ali no último quadrante. E é o que você precisa evitar. Então pega aquele quadrante 4 que eu coloquei ali no Mural e junta com essa parte 5 aqui, que são os ladrões de resultados, para você evitar ao máximo, certo? Então, primeiro, responder tudo imediatamente. Ou seja, você está fazendo alguma tarefa, você está ocupado, você está focado em algo que vai te dar resultado, e aí vem chegando e-mail, vem chegando mensagens, seja qual for a ferramenta que você trabalha. Eu trabalho muito com Teams, por exemplo, ou até o WhatsApp mesmo. Tudo que chegar, você para olhar, você para responder, você para já para tocar. Isso vai tirando o seu foco, isso vai tirar a sua atenção. Então você tem que evitar isso, até porque nem tudo é urgente, tá? Nem tudo é urgente. Muitas coisas podem ser, mas nem tudo é urgente. Muita coisa vai poder esperar você terminar a sua tarefa para você ir fazer a próxima tarefa da lista. Então, isso aqui é sobre organização, sobre gestão de tempo, isso é importante. Segundo ponto, querer agradar todo mundo. Sei que o óbvio precisa ser dito sempre, né? Mas é um ponto assim que eu acho que nem precisa aprofundar tanto, porque querer agradar todo mundo, o que que vai te beneficiar? Para quê querer agradar todo mundo? Falar sim para tudo, para as demandas que chegam. Assim, os profissionais que vão saindo cada vez mais do operacional até o estratégico, eles são questionadores, certo? Então, as demandas que chegam, você não precisa falar sim para tudo, você precisa entender, você precisa questionar, você precisa muitas vezes se aprofundar muito nas demandas que chegam para entender se aquilo faz sentido, se é relevante mesmo, se pode esperar. Muitas vezes chega alguma demanda que você vai precisar negociar prazo. Então, esse querer agradar todo mundo a qualquer custo te atrasa, entendeu? Te atrasa. Então, você tem que pensar muito bem nisso e ser muito mais questionador em cada demanda que chega para você, tá? O terceiro, confundir atividade com produtividade, certo? Então, é um pouco do que eu falei no começo desse vídeo.
Não é porque você está atarefado, está fazendo alguma coisa, que você está produzindo algo que vai gerar resultado impactante. São coisas diferentes. Uma coisa é você estar trabalhando, você está com a mão na massa, está fazendo coisas diferentes. Outra coisa é você estar focado onde vai dar resultado. Então, dentro do seu contexto, é importante que você entenda o que de fato vai gerar impacto, o que é valorizado, o que gera resultado. E as outras tarefas são secundárias. Então não confunda atividade com produtividade. Tarefas, cheio de tarefas todo mundo é, mas quem gera resultado? O ponto 4 aqui é o perfeccionismo. O perfeccionismo muitas vezes te atrapalha a fazer entregas dentro do prazo, a fazer aquilo com agilidade, o que precisa ser feito. Isso aqui não é sobre fazer mal feito, tá? É sobre você não ficar floreando muito aquilo que você precisa entregar com agilidade. Então, ser um profissional, né, ou uma profissional eficiente, você entrega com qualidade, mas não precisa ser o estado da arte. Tem um conceito muito importante que é aquilo que a gente fala, dependendo da sua entrega, que é o conceito de MVP, que dá para aplicar em tudo. Você entrega uma primeira versão e vai melhorando aquilo. Muitas vezes até chamando o seu cliente para entender se está no caminho certo, se é isso mesmo, se é por aqui ou não é, se já pode mudar no meio do caminho para melhorar ou negociar um prazo, mas perfeccionismo muitas vezes pode atrapalhar. E aí aqui tem uma questão de mentalidade importante também, que muitas pessoas aceitam isso, né? Ah, não, mas eu sou perfeccionista, eu sou muito perfeccionista, e começam a falar isso como se fosse uma coisa boa. Entregar com qualidade não é uma questão de perfeccionismo. O perfeccionismo aqui que eu tô trazendo para provocar você se tá te atrasando, não é perfeccionismo, entendeu? Já é lentidão. São coisas diferentes, é importante separar bem as coisas aqui. E por último, no ponto aqui de ladrões de resultado, que eu trouxe para provocar vocês, é investir energia em pessoas que não querem ser ajudadas, né? Colegas de time, colegas de empresa. Não adianta falar, não adianta puxar pela mão, não adianta empurrar, a pessoa não vai. Então, muitas vezes, a gente fica ali perdendo o nosso tempo em cima de pessoas que não querem chegar a lugar nenhum, que não querem mudar, que não querem melhorar. E a gente precisa entender que se a pessoa não quer, isso vale inclusive para você, se a pessoa não quer, não vai ter quem faça ela mudar, ela melhorar. Isso vale muito para a gestão também. Então, gestão que quer muito ajudar o profissional a melhorar, a evoluir e tudo mais, isso é super válido, isso é até parte mesmo do trabalho do gestor. Mas o profissional ele precisa querer. Então, até quando a gente vai ficar perdendo tempo, entre aspas, com aquela pessoa que não quer evoluir? Isso pode ser um problema muito sério. Então, esses foram os 5 pontos de ladrões de resultado. Passando para o último ponto aqui antes da finalização do tema de hoje, é um exercício prático para você. Nesse exercício prático aqui sobre resultado, eu trago aqui uma provocação para você fazer 2 colunas, pode ser escrito ou em alguma ferramenta que você tem aí no seu computador mesmo. E aí, é para pensar, tá? O que realmente faz a sua carreira avançar? Ou onde você está, ou do seu segmento, do seu mercado, o que faz um profissional se destacar e crescer? Então, na primeira coluna você coloca isso. Coisas positivas que fazem sua carreira crescer. E na segunda, o que só consome seu tempo, certo? E aí a atividade prática que é o seguinte: você vai escolher uma atividade da primeira para aumentar, para fazer com mais frequência, para colocar mais energia, certo? Dessa primeira coluna, o que faz você avançar. Você coloca mais energia em uma dessas tarefas que você colocou, e na segunda, naquilo que só consome o seu tempo, você vai escolher uma para eliminar. E isso é para essa semana. Escreve. Né? Eu sugiro fazer escrito mesmo, tá? Pega um papel, uma caneta, escreve. O que é positivo e o que é negativo, separa as coisas. O que é positivo, você aumenta a intensidade, dá mais foco. E o que é negativo, você elimina uma. Beleza? Você vai ver que é algo prático que já dá uma diferença absurda. E aí, para finalizar, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, é mais uma conclusão mesmo disso que a gente falou aqui nesse vídeo, né? Então, o seu crescimento, o seu destaque profissional, a sua promoção, ela não está diretamente ligada ao quanto você faz, mas é o impacto que você coloca, tá? Profissionais referência geram impacto. Então, você precisa pensar que dentro do seu contexto, quem está se destacando, quem está sendo promovido, qual é o impacto que está sendo gerado? Né? E da sua gestão, o que eles estão esperando, para onde o mercado está indo, né? O que você pode fazer para contribuir com isso, para fazer diferença, para mexer o ponteiro, certo? Então é sobre fazer as escolhas certas. E aí, para fechar também, é uma provocação aqui. Qual atividade você percebeu hoje que precisa eliminar da sua rotina? Complementa com o exercício prático ali do ponto 6 e já pensa nisso, tá? Então,
isso conecta muito com o método referência corporativa que você vai encontrar aqui na descrição, né? Então, quanto mais você está no operacional, mais tarefas operacionais você tem, quanto mais você vai se aproximando do nível estratégico, você diminui a quantidade de tarefas, mas aquelas que você faz são certeiras, são pontuais, que geram impacto, geram visibilidade, te colocam no lugar ali que você quer, rumo ao seu objetivo, certo? Então, se curtiu, já deixa o seu like aí e bora pro próximo vídeo para você conseguir trilhar um caminho de sucesso para o seu objetivo profissional, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.